E aí, loucos por carros, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Hoje é dia de avaliar o Polo GTS. Pois é, vamos ver ele em detalhe aqui comigo? Acompanhem! Vou começar pela parte externa aqui do Polo. Essa é a versão GTS com aro 18 já. Esse é um modelo 2020, tá, pessoal? Vou falar exatamente também alguns detalhes da 2021. Infelizmente ocorreu um pequeno probleminha com outro carro que a gente ia buscar na Volks e a gente acabou buscando o Polo GTS para poder gravar também. Vamos começar na parte da frente, que é uma das partes mais chamativas, na minha opinião, que tem esse farol já Full LED. É um farol que ilumina muito bem à noite, mas no farol alto eu percebi uma pequena deficiência no facho de luz dele quando está no farol comum, tá? Quando está apenas com o farol baixo aceso. Ele ilumina muito perto, então você às vezes tem que ficar dando muito farol alto muito tempo. E isso prejudica, né? Você pode cegar as outras pessoas. E isso é um detalhe que eu mesmo já conversei com outras pessoas que até mesmo já dirigiram o Polo GTS e citaram a mesma coisa. Ele tem esse detalhe, ele é Full LED mesmo, ele tem essa seta também em LED, você pode perceber quando você abre ele aqui, né? Onde fica também o DRL dele, apesar dele ter esse pequeno detalhe parecendo com o dos 1.0, ele não acende, tá? Farol de neblina comum, beleza? Ele é amarelo mesmo. E aqui, sigla GTS, né? Você vê aqui a formato de colmeia aqui, tanto em cima quanto embaixo as grades, sensores dianteiros. Aqui também esse detalhe em black piano, esse lip, né? Fica bem destacado nessa versão branca, ele tem esses lips lateraisinhos aqui que você observa. Essa versão branca ela destaca bastante muitos detalhes que a gente já vai ver também. Aqui ela é 205 4518, você pode ver por aqui mesmo. Esse desenho que é do Polo GTI europeu, né, o Polo vendido lá fora. Essa roda particularmente é muito bonita. Na minha opinião, faltou aqui basicamente uma pinça pintada em vermelho, ok? Tá vendo que já tá até meio enferrujadinho aqui. Mas casaria muito bem, por exemplo, que nem dos GTI que já vem pintado original de fábrica, minha opinião. Aqui tem esse logo GTS, bem conhecido, né? Você vê nas linhas GTI também da Volks, R-Line, né? Também vem esses símbolozinhos aqui, vem GTS. Retrovisor em black piano. Uma das diferenças, inclusive, do 2021 é que ele recebeu o retrovisor do Nivus, tá? Não é mais esse daqui. E rebate. Esse daqui, nesse caso, não tem o rebatimento elétrico, tá? Você tem que simplesmente fazer com a mão aqui e ele rebate, mas o Nivus, né, já tinha esse retrovisor e o Polo ganhou o mesmo, né? Maçaneta por presença, você abriu, fechou, basta colocar o dedo aqui, ele tranca. Para abrir, colocou a mão na maçaneta e abriu, ele já destranca o carro, tá? Isso nas maçanetas dianteiras. Aqui maçaneta traseira também, mesma coisa, a gente já vai falar do acabamento. O que eu achei um pouco curioso, ele tem toda essa vedação aqui nessa parte, mas não tem aqui, ó, tá vendo? Ele fica sem, parece que tá faltando, né, um acabamento no carro, estranho. Poderia ter só uma borrachinha ali, ia melhorar até mesmo a questão de ruído interno. Tem aqui o aerofólio em black piano, destaca também nessa cor branca, é bem bacana. O teto dele é normal, não é black piano, não tem nenhum detalhe a mais. Tem black piano aqui no caso só na anteninha aqui, né, na base da antena, uma antena curta, fica mais bonito também. Lanternas traseiras aqui, ela tem os LEDzinhos, né, enfim, toda a lateral ela acende aqui também de noite. Isso aí vai ser inclusive um assunto para outro vídeo que a gente vai gravar de noite, fica muito bonito. GTS aqui atrás, ele é vermelho na parte de cima e cromado embaixo. Tem né, também o próprio lip que eu tinha falado para vocês, ele destaca bastante esse lipzinho, fica legal nessa versão branca. Tem também o sensor de estacionamento, luzinhas de placas não são, no caso em LED, são
pequenas lâmpadas aí amarelas mesmo, ponteira dupla cromada aí da versão GTS, o limpador aqui em si comum também, não tem nada demais. E no caso, pessoal, não tem nenhuma assinatura, né? Ele não fica poluído, eu acho isso bem legal também. Só o GTS ali indicando, né, que é a versão GTS, mas já fica um pênalti aqui atrás. Não tem nenhuma abertura por aqui. Você tem que ou clicar na chave ou ficar segurando lá dentro no botão. E isso eu acho, sinceramente, que atrapalha bastante quando você tem alguma coisa na mão, principalmente. Aqui, para abrir a tampa de combustível, ele é etanol, tá? Gasolina barra etanol. Ele é flex esse carro aqui, motor 150 cavalos. Já vai falar dele também. Aqui, disco atrás, né? Esse carro ele possui discos de freio atrás. A gente vai conversar também sobre o sistema de freio, já que eu mostro. E esse aqui é o Polinho GTS, tá? De design, pessoal, não posso falar nada. É um carro que chama muita atenção, um carro muito bonito. Isso realmente, quem vê, né? Pô, já vê que é o GTS, principalmente por conta dessas faixas vermelhas e o farol, né? Que é característica dessa versão. E uma coisa que eu achei interessante, muitos podem criticar isso, tá? Se tratando de um carro que é para ser um esportivo, mas ele é bem alto, né? Você vê que a altura dele do solo é bem alta. E uma coisa que ajuda bastante, não pega em entradas de garagem, tá? Isso daí, por exemplo, pro dia a dia, uma pessoa que procura um carro com uma pegada mais esportiva para usar de dia a dia também, né? Fica tranquilo, pode passar em valetas e tudo mais. Só não pode pegar buraco, porque o perfil desse pneu é bem fino, tá? E ele deixa o carro bem duro, bem rígido. A gente vai conversar disso depois andando com ele. Mas essa roda aqui é muito fácil de amassar, tá, pessoal? Pneu também de fazer bolha. Isso daí é uma característica, tem que tomar muito cuidado guiando esse carro com aro 18. E também não pode esquecer desse spoiler preto que tem aqui também na lateral, que fica bem legal, galera. Acho que dá um destaque bem bacana para acompanhar o conjunto dos para-choques, né, e tudo mais. E, bom, basicamente isso. Ele não tem ACC, tá? Não é o símbolo de vidro aqui na frente. Não tem nenhuma câmera ali que fica monitorando faixa, esse tipo de coisa. Não tem esse sistema embarcado. Isso aí já não é nem opcional desse carro. Você já vê isso presente, por exemplo, no Nivus, né, e tudo mais. Nesse caso aqui não tem. Esse é o Polo externamente falando aqui. Porta-malas, ou clicando aqui na chave ou lá dentro. Vamos abrir o porta-malas aqui. Tá até com uma cadeirinha minha. É um porta-malas de 300 litros. Ele tem esse sisteminha de rede já original, né? Bem útil isso daqui também. Todo forrado, não aparece lata em nada, bem bacana. Aqui dentro, né? Já aqui ele só tem esse acabamentinho aqui. Poderia, né, ser tampado também, evitar bastante ruído externo. Com certeza. Tem 2 braços pantográficos, senão eu já falei em outros vídeos. O pessoal às vezes está cortando, colocando um só de um lado. Poderia só ter aí realmente um acabamento mais refinadinho aqui na tampa, beleza? Tem aquele sistema que você rebaixa ele, ó, você consegue colocar ele em outro andar. Pronto, consegui colocar ele aqui. Ele fica com essa abinha levantada, mas ele fica mais fundo o porta-malas, isso é bom. Ele ajuda a aumentar a litragem, né? Então você consegue colocar mais bagagem, mais sacolas, mais coisas que você precisa do dia a dia. O triângulo fica aqui também, né? Aproveitando. Bem legal. O step dele, no caso, é um step que não é aquele de bicicleta, é um step temporário, mas é um step de roda normal. Isso é um negócio que eu valorizo, isso é muito bom, tá? Para poder, no caso, rodar, você tá numa estrada e tudo mais, você não fica tão preocupado assim. Tem um porta-objetinho aqui no canto também. E boa, por fora é o Polinho. Olha lá, ele tem esse problema, galera. Esse carro aqui é difícil, às vezes não fecha o porta-malas. O batente dele é bem seco, né? Tem que dar uma pancadinha um pouco mais forte. Vamos abrir o cofre do motor para dar uma olhadinha? Aqui no cofre do motor a gente tem o famoso conhecido é o 250 TSI. Na verdade é 1.4 TSI com tecnologia Flex. Você vê aqui que ele é refrigerado, por exemplo, por water cooler. Vocês estão vendo essa pecinha aqui, ó? Ou seja, o ar que ele vem da turbina, ele não é refrigerado por um intercooler, ele não é refrigerado pelo ar, como muitos carros têm aqui na frente o intercooler. Ou seja, esse sistema aqui, pensando em eficiência, tá, pessoal? Principalmente quando tá falando de carros de uso de cidade também e tudo mais, envolvem várias questões, né? O sistema de water cooler é bem eficiente para manter a temperatura, tá bom? Então, por isso que provavelmente foi adotado. Tem injeção direta de combustível também, aquele básico TSI que funciona muito bem, todos já sabem. E aqui tem uma bomba de vácuo. O que é isso? Eu também me perguntei, tá, pessoal? No caso aqui, esse carro, na partida frio dele, ou seja, às vezes você vai ligar seu carro no prédio, vai dirigir seu carro logo frio, esse carro tem uma deficiência em gerar vácuo quando está frio. Então a Volks adotou essa bomba de vácuo auxiliar para poder gerar mais vácuo e o freio não ficar duro, tá? Manobrando o carro frio e tudo mais. Isso aí foi uma informação que eu consegui, bem bacana.
e pelo jeito funciona muito bem, tá? Porque eu não senti falta disso. Não tem nenhum forro aqui no capô, isso é algo também que muitos vão falar, ah, beleza, vai fazer falta, julguem aí, eu quero saber o comentário de vocês. E aqui eu acho legal que pelo menos não fica no ferro, a gente já avaliou carros aqui, ó, que essa varetinha ela fica no ferro, e no caso essa aqui pelo menos tem essa proteção plástica amarela para não ficar riscando tanto o capô. Então isso é bom, isso é um detalhezinho que faz diferença. O motor tem 150 cavalos, tá? Tanto no etanol quanto na gasolina, e tem 25,5 kgfm, né? Quilograma força-metro, tanto num combustível quanto no outro também. Mas eu coloquei etanol nesse carro e ele respondeu muito melhor, tá? Eu senti que o carro ficou mais redondo no etanol do que na gasolina, ok? Quis fazer esse teste porque é um carro, pessoal, voltado para desempenho. Então a gente quer extrair o melhor do carro para poder sentir, ver o que o carro vai passar para o motorista. Na parte interna, eu já adianto, o Polo não é um carro para quem procura acabamento, principalmente nessa versão GTS. Realmente é um carro para quem procura o que ele vai te oferecer da versão GTS. Mas vamos lá. Plásticos aqui tem a sua textura e tudo mais, mas ainda assim é muito breve, né? Muito possível ver as rebarbas, né? Você enxerga aqui, ó, todos os cortes aqui no caso, você consegue ver uma rebarba aqui, o encaixe aqui, ó, meio para fora aqui também. Então assim, é um carro que você não pode ficar dando muita importância pro acabamento dele, senão você vai pegar muito detalhezinho. Aqui ele é acolchoado, parecendo um curvinho, né? Aqui os 4 vidros em toque também. Aqui para você bloquear para as crianças abrindo os vidros. Outro detalhe aqui, né, o retrovisor elétrico, e no caso da versão 2021 já é rebatível, esse aqui não é rebatível. Tranca e destranca as portas, maçaneta aqui imitando aço escovado. Aqui um detalhe, vamos falar assim, brilhante, né, meio envernizado aqui de cinza, bem bacana esse detalhe inclusive. Aqui tem um porta-objetos com um porta-garrafa de água, né, isso bem espaçoso inclusive esse local aqui. Dá pra guardar bastante coisa aqui, isso é um negócio que eu valorizo porque tem carro hoje em dia que tá vindo bem fino isso daqui, cara. Sistema de som dele é da Beats, a gente já vai mostrar também. Farol com acendimento automático e farol de neblina dianteiro, mas você pode também, né, obviamente ligar ele manualmente. Aqui tem um detalhe em black piano, aqui a parte cinza, então casa muito bem esses detalhes, tá? Esses detalhes eles acabam combinando muito bem com esses detalhes em vermelho também. Do outro lado também é a mesma coisa. Pode observar que ele segue todo um padrão, né, vamos falar assim. Aqui todo em black piano também. E aqui apenas esse detalhe aqui em aço, imitando um aço escovado, que nesse caso não atrapalha. Por exemplo, eu já critiquei esse detalhe lá no outra avaliação, por exemplo, do Peugeot 208. Mas nesse carro aqui, ele não atrapalha, ele acaba não pegando luminosidade e brilhando nos olhos. Então, isso aqui é um ponto positivo. Regulagem de altura e profundidade do volante, então tem as duas regulagens. Aqui a chave de seta dele, você dá farol alto e a seta, obviamente. Deu um toque, ele dá 3 setas. E ele tem esse detalhezinho também em black piano, os dois lados. Acionamento automático, no caso dos limpadores, tem também como você fazer manualmente, intermitente. Lá atrás também, né? Tudo nessa chave de seta aqui. Os difusores de ar-condicionado, você consegue fechar manualmente um por um. E isso é um negócio que eu já falei em outro vídeo que eu valorizo muito. Ou seja, você não precisa necessariamente ficar com... Por exemplo, se você quiser deixar somente esse daqui aberto, você deixa somente esse daqui aberto. E nesse caso aqui você consegue fechar manualmente e deixar dessa forma. Isso é muito bom, eu valorizo particularmente bastante. Falando em ar-condicionado, tem um sistema aqui de ar-condicionado digital. Na minha sincera opinião, não é algo que eu faço muita questão, mas faz falta um dual zone. Eu acho que se fosse um ar manual para esse ar digital aqui no caso, não faz aquela diferença assim. Poderia até mesmo ser manual de 2 zonas, né? Eu acho que o que faz mais diferença aí no caso são as 2 zonas diferentes de ar-condicionado. E isso facilita bastante, às vezes, para você não ficar brigando com quem está aqui do lado, querendo um ar mais quente ou um ar mais gelado do que você. Aqui tem aquele famoso porta-celular ou porta-GPS, queira falar da forma que for, bem ajustável, né? Tem esse detalhezinho aqui, ó. Você consegue ajustar ele, você consegue remover. Tem um carregador aqui de USB, tá? Inclusive aqui você consegue ver bem as rebarbas do painel, mas é algo que fica escondido aqui por esse detalhe, ou você compra aquela tampinha. Bem legal também, tem esse painel digital bem integrado, vou mostrar já eles para vocês. Aqui você desativa o start-stop, sim, esse carro aqui ele desliga no sinal. Modos de condução, você consegue colocar Eco, Normal, Sport ou Individual, que você consegue vir aqui e ajustar da forma que você preferir. Então você coloca a direção, ela realmente fica mais pesada ou mais leve. Transmissão, segura mais as marchas, né? Você consegue enxergar isso, sentir isso.
Climatização também, a força do ar-condicionado, né? Se ele fica mais gelado ou menos gelado. Som do motor também, que, pasmem, tá, pessoal? Tem muita gente que fala que são portinholas que abrem ali no painel. Não são portinholas, pessoal. É um alto-falante que fica aqui dentro do painel e ele faz por vibração. Não é o barulho do motor que você ouve aqui quando você coloca no modo Sport ou no modo normal. Na verdade, você está ouvindo a vibração desse alto-falante que fica dentro do painel. Não sei se vai ser possível, é muito difícil, tá? Mas ó, modo Eco. E quando você coloca já no modo normal, eu não sei se foi programado nesse carro para isso, mas no caso vamos colocar no Sport. Ele muda, ó. Ó, vou deixar, ó. Vou mudar no meio dessa... Ó, presta atenção. Ele já muda. Parece que tem até aqueles filtros esportivos, né? Nesse caso aqui. Então você consegue configurar isso também. Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Câmera de ré também, quando você precisar tem câmera de ré. Você consegue fazer toda a avaliação da sua pilotagem na hora de manobrar aqui pela multimídia. E segurou esse botãozinho aqui, você consegue abrir o porta-malas. Aqui tem esse revestimento em couro na manopla. Falando em manopla, os modelos 2021, ele ficou cromado aqui somente aqui agora. E nesse caso aqui, ó, perdeu aqui embaixo, tá? Ele ficou preto. Agora nesse aqui ainda tá da forma do 2020, beleza? Aqui ele ainda é cromadinho. Tem esse detalhe vermelho, start stop, né? Ele é partida por botão. Um porta-objetos bem longo, cara. Isso aqui cabe um celular bem grande, né? Isso é bom. Forrado com um tapetinho aqui também, bem acabadinho. Nesse lugar aqui é bem acabadinho. Tem aqui entrada USB pro espelhamento, a gente já vai testar isso também. Ou seja, bem ok. Tem aqui a manopla do freio de mão, ela não é revestida em couro nem nada, não é algo que faz tanta falta assim. Já falei, esse carro não é para quem procura acabamento. Tem esse detalhezinho aqui da manopla em black piano, né? Você consegue ver aqui. 12 volts aqui no meio, dois porta-copos bem pequenos, mas tem. Outro porta-objetos quadradinho bem aqui no fundo. E aqui dentro, pasmem, é forrado, pessoal. Sabe aquele forro que você vê aí em Golf, nessas versões mais caras, ó, ele é todo em veludo aqui dentro, vai entender, né? Mas é um porta-objetos relativamente até que bom, é fundo, consegue colocar carteira, chave, tem um monte de coisa aqui dentro minha. E ele é regulável, você consegue trazer ele pra frente aqui quando você precisa. O único problema é o seguinte, ó, você trouxe ele pra frente, a hora que você aperta o freio de mão, ó, ele bate. Então, poderia só ter sido um pouco melhor projetado ou um pouquinho mais pra cima aqui, beleza? Só um detalhe que eu observei usando no dia a dia. Por isso que eu gosto de usar bem os carros antes de fazer a avaliação, para captar, né, os mínimos detalhes, nesse caso, igual isso daqui, por exemplo, né? Aqui embaixo a gente tem soleiras em alumínio, ou seja, indica aí a versão esportiva mesmo, só falta ali um descanso de pé, né? Poderia ter acompanhado um descanso de pé aqui em alumínio também, ia cair muito bem. Aqui, se a chave não for reconhecida, você consegue colocar, tem até o símbolozinho da chave aqui também. O volante, acabamento em couro, mas é aquele couro que não é fino, poderia ser aquele couro mais igual do Passat, no caso, né, da Maroc. Seria muito bem-vindo, com costuras em vermelho, né, você vê aqui, puxado por vermelho. Detalhe GTS, black piano, imitando aço escovado. Aqui não imita aço escovado, no caso aqui é cromadinho mesmo, né, então tem esses detalhes. Ativa e desativa o piloto automático, cancela, resetar o piloto automático e setar o piloto automático na velocidade. E aqui você diminui, no caso, né, aumenta e diminui a velocidade que você está andando no piloto, diminuir e aumentar o som. Aqui para você desligar a chamada, comando de voz, esse carro tem comando de voz, então você clicou aqui, lá, você consegue colocar o comando de voz, deixa eu fechar. No caso aqui o OK, tem aqui, você consegue comandar toda a tela ali da frente, a gente vai falar especificamente já, e aqui passar as faixas de música. Então, bem simples, pedal shifts também aqui atrás. Nessa versão cai muito bem também. Eu acho que é muito mais fácil do que ficar aqui trocando na manopla aqui do lado, né? Tem modo esporte também, mas eu acho mais fácil. Volante elétrico, tá? Não se esqueçam, o volante desse carro aqui é elétrico. E trocando, ó, pro lado, aqui você vai falar o que acontece se eu trocar pro lado. Observem bem ali. Trocando pro lado, ó, vai pro telefone. Aqui no caso, status do veículo, se tiver algum erro. Consumo, né? Aqui os dados de viagem. Então você passando aqui no caso agora para baixo, desde a partida, longo prazo, desde o abastecimento, autonomia, velocidade digital, você consegue colocar aqui no meio também. Temperatura do óleo, ela aparece aqui também nesses displays aqui, a gente já vai falar. Trip parcial, que aparece tanto aqui embaixo quanto se você quiser colocar na tela, aqui também vai aparecer.
consumo, né, instantâneo. E aqui volta, né, desde a partida ou desde o abastecimento. Aqui você consegue setar tudo que você quer enxergar no meio, tá bom? Passou para o lado novamente, navegação, e se você vier aqui e clicando para frente, né, você consegue aproximando o carro, olha lá, você consegue aproximando a tela, bem legal também. Quando você seta também aqui a navegação, ele também vai te guiar por aqui, você consegue enviando o trajeto todo pela telinha. Aqui em cima na Start Stop, bússola, se o Start Stop está desativado, no caso está desativado agora. Aqui o modo de condução, você vê uma ruazinha com árvore, é o modo eco. Aí se eu passar para o modo normal, fica só uma ruazinha. Se eu passar para o modo esporte, fica a bandeira. E o modo individual, né? Então, nesse caso aí fica bem nítido. Aqui tem o consumo, tá? Eu projetei para fazer o consumo aqui. E no caso aqui a autonomia. Informação do combustível, informação da temperatura. Aqui para você pisar no freio, né? Para trocar a alavanca de lugar, ó. Pisei, já era. Aí vai mostrar todos os detalhes ali. Odômetro total, cinto de segurança, que no caso eu estou sento parado aqui. Informação de velocidade digital também. E a temperatura externa do carro, que mostra tanto aqui, quanto aqui também mostra a temperatura externa, tá? E aqui é o horário. A gente já vai falar da multimídia específico também. Passou pro lado mais uma vez, volta pro áudio, volta pro telefone, enfim, você coloca o que você quiser enxergar. Eu tava no caso aqui colocando áudio porque eu consigo enxergar a música, né? A faixa da música que eu tô olhando. E se eu apertar o OK, o que acontece? Ó, observem, OK, ele vai mudar a visão que você está tendo dos velocímetros. Aí ele vai ficar somente, ele vai desaparecer o contagiros. Apertei mais uma vez, vai mostrar informações de consumo, né? Data, por exemplo. Você consegue também ir configurando isso. Apertei OK mais uma vez, volta lá para os clusters normais, né? Inclusive, muito legal. Esse painel digital aqui é consagrado, pessoal. Esse painel digital aqui já é bem conhecido e consagrado. Vindo para multimídia, ela é som da Beats Audio, tá? Quando você liga ou desliga o carro aqui, no caso, vamos ver se vai aparecer. Mas ela é Beats Audio, olha o Polinho GTS aparecendo ali. Vamos ver, eu acho que não vai aparecer agora, porque o carro tem que ficar um tempo desligado, tá? Mas vamos lá. Função de rádio, tá? São bem simples as funções, mas função de rádio. Mídia, no caso aqui, é Bluetooth. Telefone, você consegue vir aqui colocar seu telefone. Comando de voz. Navegação, você seta tudo por aqui, aparece aqui também a navegação. Aplicativo, Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link, né? Eu não sei sinceramente o que funciona esse sistema. No caso aqui de Car, né? Vocês têm as informações do veículo, todas as informações. Na seleção você coloca o que você quer ver. Active Info Display. Você consegue monitorar, né? E fazer aquelas trocas. Olha lá, o que eu quero enxergar ali, ó? Consumo, ó, no caso aqui aceleração, áudio, altura, que é bem legal, bússola. Informações do destino, autonomia, se você colocar duas autonomias, né, para quê, mas consegue colocar também, percurso e volta para o consumo. Você consegue configurar os dois lados que você consegue enxergar no meio da bolinha ali dos velocímetros, do velocímetro e do contagiros. Tem já os modos pré-setados também, Auto, Classic, você, enfim, é bem configurável, isso é bem legal. No modo Sport aqui você consegue ver monitor de desempenho, no caso temperatura do arrefecimento, pressão da turbina e temperatura do óleo. Você consegue, ó, também, ó, força G, enfim, você configura tudo, ó, potência, você consegue fazer toda uma configuração ao seu gosto aí dos três reloginhos aqui para ver o que você quer enxergar. Ó, tirou a mão de perto, ó, tá vendo, ó? Coloquei perto, ele já muda. No monitor de desempenho você tem o lap timer também e volta para cá. Itens de conforto, ele vai falar quanto que está consumindo o ar-condicionado, está consumindo aí de combustível a mais, até mesmo farol de neblina lá. Quando você liga ele, ó, farol de neblina consumindo também. Ele mostra detalhadamente. Dados da viagem, você consegue ver o computador de bordo aqui nessa tela também. Treino Think Blue, nesse caso aqui, ele te dá uma nota, né, conforme a sua condução, para ver se você está tendo uma condução, no caso Blue, né, que significa Blue? Uma condução eficiente, tá? E o estado do veículo, né, o start-stop, ver se tem alguma avaria e tudo mais. Mídias aqui, né, para você ver que música que tá, ou celular que tá conectado, né, no caso está desconectado. Configuração, aqui você desativa o ASR, ele ativa no painel lá a luzinha amarela. Pneus, né, toda vez que você faz ali a calibragem dos pneus, você tem que vir aqui resetar, senão vai acender no painel. Luz, você faz toda a configuração de luzes do carro, né, Coming, Living Home, você consegue colocar tudo que você quiser. Assistência ao condutor, detector de cansaço. Nesse caso aqui, altura do sensor de estacionamento.
Espelho limpador, né? Eu já desativei lá o limpador de vidro em marcha ré, que eu detesto isso. Abrir e fechar, você coloca aí para quando destrancar, destranca só do motorista ou todas. No caso aqui, esse carro aqui tem o fechamento automático dos vidros, você clicou uma vez ele já fecha, não precisa ficar segurando a chave. Faz toda, como é que fala, configuração do carro aqui pela multimídia, isso é bem interessante, inclusive. Aí você voltando aqui, ou você acessa pelo menu, né? Aí você tem, tipo, esses ícones aqui, né? Você tem na tela e consegue fazer a configuração. Imagens também, né? Se você tiver algum dispositivo com imagem, passar para cá. Ou seja, é bem configurável. Eu particularmente acho uma boa central multimídia. Hoje já tem aquela central nova, né? Que equipa o Nivus. Mas essa aqui também não deixa a desejar. Eu acho muito boa também. Aqui o pisca-alerta. O banco, ele é muito chamativo. Esse é um detalhe que eu diria que é uma das partes mais chamativas aqui desse carro. Tem a assinatura GTS, aqui no meio parece um couro, né? Um tecido diferente, um revestimento diferente. Poderia ser aquele suede, né? Aquele alcântara, ia cair muito bem nesse carro, mas ele é muito concha, pessoal. Tem hora que você vai entrar no carro, você até esbarra ali. Então ele é bem concha mesmo, segura muito bem você nas curvas e dá uma condução muito mais prazerosa aí, quando você principalmente está falando de esportividade. A outra porta é exatamente a mesma coisa do motorista. O porta-luvas ele não desce suavemente, né? Ele cai duro. Tem aqui toda a parte de ar-condicionado, né? Refrigeração, CD, SD, então você consegue colocar tudo por aqui. Porta-cartão, porta-moeda ali também. Bem completo. Tem o para-sol com espelho e iluminação, não é em LED. Aqui tem iluminação também individual, ou se você quiser acender todas, no caso. Não é em LED também, mas já tem esse plafond bonito. Eu acho bem bonito esse plafond aqui. E clicou aqui, porta-óculos também. Revestimento todo preto do teto, isso é muito bonito. Ali atrás tem outro plafond de luz individual traseiro também. Tem carro que nem tem isso, né? No caso, a gente avaliou o Peugeot, não querendo comparar os dois carros, mas o Peugeot faz falta. Você vê que precisa aí de uma iluminação interna a mais. Isso no caso o Polo tem de sobra, isso é bom. Retrovisor aqui fotocrômico, então ele escurece assim que a pessoa mete uma luz na sua cara aqui. Ele escurece sozinho, isso também vale bastante. E ajuda aí na condução, principalmente quando fala de noite, né? Porque às vezes ofusca sua cara aqui. O pessoal às vezes acha que é frescura, mas não é. Você dirigindo no dia a dia, você observa que faz falta sim. Vou conectar aqui agora o Android Auto. Meu celular está aqui. Assim que eu conectar ele, vamos ver, não? Conectado. Vamos ver se ele vai demorar um pouquinho, ó, lendo USB. Vamos esperar ele aqui. No caso, clicou no app. E agora conectou. Nesse caso aqui, tá conectado, você vem aqui, tem todos os aplicativos, né? Spotify, Waze e demais podcasts, né? Telefone mesmo, tem todas as informações aí e aplicativos que pode oferecer. E tem também, obviamente, o Apple CarPlay, se você tiver um telefone da Apple. O valor desse carro aqui, R$ 107.750 no configurador no site Volkswagen e tem R$ 1.500 do opcional dessas rodas aqui do GTI, beleza? GTI europeu do Polo. Outro detalhezinho também é que a 2021 vem escrito Volkswagen igual o do Nivus aqui na coluna. E fora a cor que você tem que escolher também, fazer a opção ou dessa cor que é sólida, né, no caso do branco, ou tem as demais cores, azul e toda a linha de cores que equipam aí, né, que podem ser escolhidas para o modelo GTS. Aqui no banco de trás, regulado para mim lá na frente, a gente tem um bom espaço aqui, ó. Vou falar para vocês que tem um palmo inteiro aqui, bem generoso. 2 porta-objetos aqui atrás. Aqui também saída de ar-condicionado, isso é bem legal. Aqui terceira pessoa não vai muito confortável, é bem curto aqui e o túnel é relativamente alto. Não tem um apoio de braço aqui, poderia ter também, eu acho interessante. 3 apoios de cabeça, tem aqui cinto de 3 pontos, isso já é obrigatório hoje em dia. Aí o vigia lateral ali também, que é bem legal. Eu acho que dá uma sensação um pouco mais de amplitude nesse caso. Os bancos dianteiros que eu acho bem bonito ele inteiriço assim. Querendo ou não, né, é um corte de custo, vamos falar assim, em certa parte, mas nesse caso caiu muito bem. Aí aqui na porta, ela não tem acabamento que nem na dianteira, é só plástico mesmo. Isso você já vê em vários carros, que nem novamente vou citar aqui o Peugeot, que eu testei há pouco tempo. Aqui imita aço escovado, um toque também os vidros. O outro porta-copos, né, um porta-revistas ou um porta-objetos também, queira chamar como for. E aqui o sisteminha de som também atrás, lá na frente tem o Twitter, né, e o alto-falante, aqui só tem o alto-falante. Aqui não tem soleira, na frente já tem a soleira GTS que eu vou mostrar para vocês. E aqui
um tapete bordado em vermelho dessa versão GTS, que chama bastante atenção, bem bacana, né? Um tapete de qualidade, pelo menos parece. E a visão aqui de trás, que eu sempre gosto de mostrar, esse painel é consagrado, que nem eu falei, é um painel muito bonito. E aqui o detalhe da soleira GTS também, bancos com regulagem de altura, no caso do motorista somente, airbag somente lateral. Poxa, Volks, poderia ter colocado aí um airbag de cortina, né? Um carro desse valor, que tem alguns itens de segurança bacana, mas poxa, poderia ter colocado aí mais airbags, né? Pelo valor também. Aqui você abre o capô e novamente o tapete aqui com fixação. Isso aqui vale bastante porque não fica escorregando o tapete toda hora lá para frente. Um detalhe bem interessante, por que eu falei que ele é projetado para ser um GTS? Vocês estão vendo que ele tem aqui, ó, essa entradinha de ar, ou seja, esse duto aqui ele refrigera diretamente os discos de freio, ou seja, é muito bem projetado isso. Eu sinceramente não sei se tem na versão 1.0, até vocês me coloquem aí embaixo se você tiver um, mas esse freio desse carro é muito bom, beleza? Eu diria para vocês aí que é muita suspensão e muito freio para pouco motor. Gustavo, você sempre fala isso, mas é verdade, pessoal. Tanto o Peugeot, que eu falei, apesar de não ter disco atrás e tudo mais, é muita suspensão e muito freio. Nesse caso do GTS, então, que foi projetado para esse tipo de uso, né? Apesar de ser um automático, não ter um motor 2.0 lá na frente, ser 1.4, querendo ou não, ele é mais forte do que 1.0 e tem, né, uma dinâmica um pouco melhor e tem que se comportar de uma maneira mais segura, principalmente quando você está falando aí de uma utilização em pista, que seja uma utilização em estrada mais agressiva. E ele tem, por exemplo, refrigeração dos freios. Esse carro aqui tem um freio muito bom e responsivo. Chegou a hora de dar uma volta aqui no Polo GTS, fazer o nosso percurso que a gente já está acostumado a fazer, o percurso que eu estreiei aí com 208. Vou zerar o consumo dele aqui no caso, ó, desde a partida, beleza? Vamos lá. Câmbio no drive, mesmas condições. Esse carro está abastecido no etanol nesse caso aqui. Vamos colocar a informação cara aqui, ó, vamos ver pressão de turbina, vamos deixar aqui legal, show de bola. Antes disso, ó, modo, vamos deixar no eco, afinal, é que nem eu falei para vocês em muitos casos, é um carro que o pessoal vai ser utilizado também, obviamente, para acelerar, uma pista que seja, né, ou até mesmo pessoas que vão querer preparar o carro, mas nesse caso aqui é uma utilização em cidade, uma utilização civil, beleza? Ele já fica E no painel ali no caso, né, não fica D, ou seja, ele indica que está no modo eco. E no caso sai de segunda marcha, foi o que eu reparei. Então, vamos lá, dar uma volta com o Polo GTS, o consumo está zerado e andar normalmente. Você vê que ele sai de segunda marcha, é bem interessante. O que você já repara logo de cara, quando está no modo eco, o volante fica bem leve, porém você já sente muita suspensão. O acerto desse carro aqui, pessoal, ele é voltado para quem procura esportividade, ou seja, o amortecedor, a calibragem desse carro aqui, apesar dele ser alto e é utilizável no dia a dia, principalmente saída de garagens, até mesmo valetas, ele é um carro que passa muito para dentro, tem que tomar cuidado nos buracos que passa por conta da roda, que nem eu já falei no começo do vídeo, tem que tomar bastante cuidado. Mas, querendo ou não, quem procura um carro desse já tem que saber desses detalhes, né? Então eu indico até mesmo fazer um test drive antes. E os bancos, galera, é um extra. Se você não conhece o banco do GTS ou viu pela internet, olha, eu recomendo, viu? Vai ver esse banco pessoalmente, sentar nesse banco pessoalmente, que vale a pena. E o banco desse carro aqui é um extra, tá? Ele é realmente muito bom. Você sente aí que ele foi projetado corretamente. Vamos ver se o carro vai desligar. Olha lá. Start Stop em funcionamento. Ele já ligou de volta, não sei porquê. Provavelmente porque tá muito quente, né? O sol, apesar de estar 24 graus aqui, mas está bem quente, o sol está ardendo, ar ligado. Mesmas condições aí que a gente fez no Peugeot. É um carro que tem uma disposição bem legal aqui no painel, acho muito bonito, que nem eu falei para vocês. É um painel que já está consagrado aí, a gente já viu, né, desde os polinhos no começo. Mas no GTS ganhou suas características próprias aí do GTS, né, que faz ser diferencial dele. Andando de boa aqui. Uma coisa que eu reparei mesmo no modo Eco, algo que poderia ter sido calibrado talvez, ele segura muito as marchas. Então tem hora que você está na subida, ele segura lá 2.500 giros, sabe? E é um carro que ele é turbo e tem torque para isso. Então poderia ter sido calibrado. Eu utilizei bastante no dia a dia e reparei isso. Ele poderia ter sido calibrado aí pouquinho antes da troca de marcha. Isso talvez ia melhorar em consumo, tá? Ruídos internos, porque é um carro que
No modo Eco ele é bem silencioso, mas ainda assim você, quando coloca no modo normal, você já ouve muito ruído, que nem é do motor, né? Isso que é incrível, é desse alto-falante interno aqui, e incomoda um pouquinho às vezes, eu confesso, tá? Principalmente por ser um barulho virtual, um barulho que ele é reproduzido, né? Não é um barulho que vem do motor. Se fosse do barulho do motor, talvez seria mais legal. Essa versão em si aqui não tem nenhum barulho de acabamento, tá tudo muito bem justinho, tá bem acabado. Os retrovisores externos têm uma boa visibilidade. As setas, né, dos retrovisores também iluminam muito. Você chega de noite, cara, ilumina a lateral do carro, para você ter ideia, você consegue enxergar. Isso é bom também, ou seja, tem uma boa indicação de mudança de faixas. Isso ajuda aí na condução também, mais segura. Por exemplo, ó, ele tá quase em 2.000 giros ali, ó. Poderia já trocar para quinta marcha, entendeu? Em vez de ficar segurando. Mas apenas um comentário meu, visando um consumo melhor, beleza? Aqui o limite é 60, tá, pessoal? Tá andando a 50 e pouquinhos dentro do limite, para poder fazer um teste padrão que a gente fez. Muita gente não gosta também, né, desse apoio aqui, né, de celular. Eu já acho muito prático. Eu acho, inclusive, um dos detalhes mais legais aí. Apesar de que ele já espelha tudo, né? Então não precisa ficar necessariamente dependendo disso. Então é bem legal. E é um carro que é utilizável no dia a dia. Se você me pergunta, Gustavo, é um carro que é insuportável, duro, barulhento? Não, pessoal. É um carro que dá para utilizar no dia a dia, dá para você colocar numa pista se você quiser. Os freios, cara, os freios desse carro aqui é algo que nem eu falei, muito bom. Suspensão em alta velocidade na estrada, ele está 120. Meu carro se comporta muito bem, não fica balançando. É um carro voltado aí que realmente, assim, você vai me falar, nossa, Gustavo, mas é automático. Pessoal, mesmo automático, ele atende bem, tá? Essa transmissão aqui não é ruim. Essa transmissão de 6 velocidades aqui do Polo, ela é uma transmissão que troca rápido as marchas na hora da troca, tá? É só uma pena que segura muito. E ela é inteligente, querendo ou não. Você pega na descida aqui, ela já reduz. Você parece até que você está no carro manual, né? Ou seja, ele aproveita o freio motor, apesar de ser automático. E isso converge tudo, né, para um melhor consumo, nesse caso aí, né, na descida, no freio motor. E também poupar os freios, né? Que nada mais freio motor é o quê? Para você evitar muita pressão excessiva em cima dos freios. E isso é muito bom, sinceramente falando. Tô andando aqui, ó, pessoal, beleza? De boa. Hoje, não sei o que aconteceu, mas os sinais estão abertos. Isso é bom também pro consumo, vai ajudar um pouco. O volante tem uma boa pegada, aquele volante que tem as pegadinhas aqui esportivas. É aquele volante já conhecido da linha Volkswagen. É um volante que eu gosto, eu particularmente acho muito bom. Apesar de ser repetido em vários carros, ele é um volante bonito, na minha opinião. E esse do GTS aqui só faltou realmente um couro liso, né? Aquele couro mais refinado, para poder fechar com chave de ouro pelo valor do carro também. Aqui ele já passa para 50 por hora na limite da via. E mesmo nessas valetas aqui, pessoal, ele é firme, mas você não sente também aquela pancada seca, né, de suspensão que dá final de curso, esse tipo de coisa. Ele é firme no ponto certo. Ó, tá vendo? Mesmo com o aro 18, só tem que tomar realmente cuidado aí com buracos mais afiados aí, para não amassar a roda ou até mesmo aí fazer bolha nos pneus ou cortar os pneus, né? Que acho que uma das piores coisas é cortar o pneu. Vamos ver se o Start Stop vai funcionar. Agora funcionou. Bem interessante, ó. E o carro continua com o ar ligado. Não senti perda de eficiência, ó, ligou. Não senti perda de eficiência do ar. Como eu disse, pessoal, é um carro que ele tem que ser comprado aí por pessoas que já sabem que é um carro que tem a proposta esportiva. E mesmo assim, o pessoal querendo, vai provavelmente debater, eu quero até saber a opinião de vocês. O câmbio manual ia ser perfeito nesse carro aqui, mas não tendo câmbio manual, ele sim, ele é uma proposta esportiva, que não falei pra vocês, e tem vários adereços que lembram, né? Bancos, tem um sistema de refrigeramento dos freios, um motor mais forte do que a versão normal. Então, querendo ou não, pessoal, ele é realmente um carro bem projetado para isso, suspensão feita para isso. É um carro bem projetado, não é um carro que foi simplesmente colocado um motor ali e ponto, entendeu? Ele é um carro que foi pensado. E isso não dá para negar. É um carro que chama atenção por isso. Convenhamos que é caro, realmente é caro, né? Mas, que não falei, acabamento já não dá para esperar algo demais. É algo que eu, particularmente, se eu tivesse um GTS, né? Teto solar, acabamento, é algo que eu não ficaria olhando, entendeu? Mas é opinião minha, por exemplo, né? Mas
que realmente poderia ter um material melhor, né? Vamos falar assim, que, entre aspas, tirando essa parte da proposta do carro, pelo valor, poderia ter um material melhor de acabamento, né? Isso aí é fato. E no nosso teste de consumo, a gente vai chegar lá no final do teste de consumo, depois que fizer o 0 a 100, igualzinho a gente fez no caso, eu tô comparando, tá, pessoal, pra gente ter um padrão, no caso do Peugeot, tá? A gente faz o 0 a 100 e depois mostra o consumo, tá bom? Porque aqui eu tô andando, meu, na melhor condição possível, de boa, sossegadinha, mas é isso. O divulgado desse carro aqui é 8,4 segundos, são 8,4 segundos de 0 a 100, tanto na gasolina quanto no etanol também, aquele mesmo caso, né, igualzinho, e a gente vai testar. Inclusive, eu só não tenho aquele aparelho, mas dá pra gente cronometrar aí, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí também, o que vocês acharam. E quanto que deu na contagem de vocês. Eu sinceramente esperava um pouco menos do Polo, tá? Eu esperava que seria um carro mais ríspido, suspensão um pouco mais seca, um consumo pior também, tá? A gente já vai falar disso depois. Mas pelo valor, assim, hoje você tem que pensar, né, que é 0 km, mas pelo valor você tem um mercado de seminovos muito aquecido, né? E você tem boas opções. Ou até mesmo procurar um Jetta 1.4, né, que aí o acabamento já vai para outro nível. Mas a proposta de esportivo desse carro aqui é essa, né? A proposta esportiva do carro é essa, que não é visar acabamento, e sim estética, visar motor mais forte, freios bem projetados ali, suspensão bem projetada, bancos bem projetados. E isso não dá para negar. Muita pessoa pode torcer o nariz realmente, mas não dá para negar. Tá? Enquanto tem marcas que colocam apenas, né, adereços no carro, não muda o motor, não faz questão de fazer isso, né? Muito menos aí coloca um disco de freio atrás, nada do tipo, e fica por essa, né? Por isso que eu falo que a Volkswagen foi sim inteligente com esse carro. Não é um carro que é barato, não é um carro que, por exemplo, é fácil de comprar, é um carro caro, né? Então, ela foi sim inteligente, né? Mas pro público dela. Então ela foi bem inteligente e vai vender, vai continuar vendendo, pessoal. Ó, até aqui tá em 13,5 km por litro de etanol, hein? Tá muito bom. E agora chegou a hora do nosso teste de 0 a 100. Padrãozinho que nem a gente fez aquela vez, embaixo da árvore aqui. Vou colocar modo Sport, deixa no S normal. O carro até desligou aqui, mas deixa eu ligar ele de volta. E desligar o ar-condicionado, tá, ó. Ar desligado. Vamos ver aí, ó. 3, 2, 1 e... Sim. Esse carrinho aqui ele puxa, pessoal, principalmente de segunda marcha pra frente, ele tem uma puxada bem legal. E ele trabalha ali com 1 kg, né, 1,1 kg de vez em quando de pressão, e sustenta até 0,6 aí final de pressão de marcha, né, no caso, porque eu acho que ele tem uma pressãozinha por marcha assim, tá? Ele, dependendo aí da marcha, ele dá mais pressão ou menos pressão. Consumo foi de 12 km com litro de combustível, deixa eu ligar ele de volta, com etanol. Poxa, etanol, fazer isso na cidade, ainda mais depois da puxadinha ali, tá muito bom, né? Esses motores TSI são muito bem afinados, já vou voltar aqui, ó lá, no modo Eco. Tá muito bem afinado e calibrado aí. E falando no desempenho do Polo, já que é uma versão voltada, né, para ser uma versão esportiva, nada mais justo que a gente fazer um teste um pouco mais apimentado com ele. Primeiro que ele já... A suspensão dele tem um acerto muito interessante. Ou seja, ele não te passa sustos, ok? Quando você precisa do freio, ele... Ó, não precisa frear muito. Bem interessante, um carro que ele é muito na mão. E você pode guiar ele esportivamente quando você precisar, quando você quiser também colocar numa pista ou pegar uma estradinha, uma serra. Ele se comporta muito bem também, já que é a proposta do carro. Obviamente, se você pegar uma reta
colocar carga no motor, você pode até mesmo pensar, falta motor, falta um pouco de potência, mas não é apesar de não ser um 2.0, ele tem um sistema de freio e suspensão muito bem calibrado, que não vai te passar sustos, ok? É um carro que você vê que ele está muito bem acertado pro motor, tá? Pro motor dele. O 2.0 com certeza seria muito melhor, mas tem aquela famosa história, será que o sistema de freio e suspensão daria conta de um motor muito mais forte? Fica aí essa questão também. Espero que você tenha gostado. Encontro vocês no próximo vídeo aqui no canal Top Speed. Valeu, fui!